Olá a todos, eu me chamo Felipe e bem-vindos a mais um vídeo de Criando Jogos de Tipo Unity. Hoje nós vamos ver um pouco sobre os prefabs, como podemos criar Game Objects e implementar disparos dos projetos da nossa nave. Tudo bem. Os prefabs eles são arquivos, de fato, e eles representam um game object instanciado numa cena com um conjunto de características já previamente setadas. Então vamos dizer que ele é como um molde, um template ou algo do tipo. Mas a ideia é que a gente configure um game object na nossa cena e salve essa configuração, esse game object, tudo que a gente fez, num prefab. E aí quando a gente quiser arrastar esse prefab para nossa cena, já vai estar tudo configuradinho. Então isso é bom para já deixar pronto algumas pré-configurações, e também é bom porque quando a gente instancia Game Objects, a gente já pode instanciar prefabs, tá? A gente não tem que configurar via script, já deixa tudo configurado no próprio prefab, então é até mais prático. É até uma boa prática fazer isso. E quando a gente altera um prefab, então vamos lá, a gente tem um objeto A, esse objeto A virou um prefab, e a gente alterou uma propriedade desse prefab. Se a gente quiser, melhor, se esse objeto A tiver o link com o prefab, porque a gente pode pegar o objeto A, transformar no prefab e remover o link. Se a gente remover o link, tanto faz. Se o link não for removido, a gente alterar o prefab e altera o objeto A também. Se a gente alterar o objeto A, a gente pode atualizar o prefab. Aí fica essa via um pouco mais tênue. Tudo bem. Bora lá. Quando é que a gente vai utilizar um prefab? É para duplicar objetos com facilidade, coisas de cenário, NPCs, enfim. Quando a gente quer criar objetos em tempo de execução e não quer... E assim, né? A gente facilita a nossa vida de configuração desses objetos utilizando prefabs, né? E também para organizar Game Objects no projeto. Há aqueles que no desenvolvimento de jogos do Unity, eles colocam tudo como prefab, inclusive coisas que eles só vão usar uma vez e na cena. A quem prefira fazer isso, eu particularmente prefiro só fazer com aquilo que eu de fato vai reutilizar. Mas se você escolher fazer isso que eu acabei de falar, todos os seus objetos seriam prefabs, mesmo que você não vá repeti-los, você pode utilizar isso para comprimir o tamanho do seu jogo em alguns aspectos. Então, uma cena, ela facilmente poderia ser salva como um conjunto de tokens, de strings, enfim, de informações textuais com informações talvez de localidade, e algumas configurações adicionais, mas a questão é que você poderia criar uma cena, ou melhor, representar uma cena em memória de uma forma mais simples do que ela é quando nós não temos prefabs, né? Então, haveria um custo de instanciação e tal, mas enfim, é possível comprimir cenas dessa forma, é uma coisa útil, só estou aqui dando uma ideia, caso alguém já consiga visualizar algum problema que tenha tido, vocês podem resolver dessa forma. Mas sem mais delongas, né? Falei muito, vou mostrar aqui no Unity. E também a ideia não é que seja uma coisa tão complicada, né? Então vamos lá, a gente vai pegar o nosso projeto anterior, que nós estávamos trabalhando há um tempo atrás, ou melhor, no vídeo anterior, e nós podemos criar um prefab. A ideia é bem simples, certo? Então, por exemplo, eu costumo criar uma parte de prefabs. Prefabs. É assim que escreve um prefab, tá? Acho que dá para ver no slide, inclusive. Vou criar aqui Actors. Eu gosto de fazer a mesma divisão em Prefab e Sprites, mas aí fica a gosto de vocês. A única coisa que eu quero deixar bem claro é uma estrutura organizada no meu código, no meu projeto. Então, quando eu olho na hierarquia, há uma certa estrutura. Então, eu quero que ocorra uma estrutura semelhante aqui na minha estrutura de pastas para que eu não fuja de padrões e perca meu tempo pesquisando arquivos. Quando o projeto escala muito, vocês vão sentir a necessidade de uma coisa organizada, então se vocês puderem já fazer no início, né, ajuda bastante. Tá, aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse play chip, por exemplo, clicar e arrastar aqui, pronto, aqui está meu prefab. Se eu clicar e arrastar aqui, ele vai estar aqui tranquilamente. Observe que se eu alterar meu prefab aqui para uma velocidade de 500, meu objeto aqui ele também vai se alterar para 500, esse aqui também vai se alterar para 500, tá?
E se eu alterar isso aqui para 2, ou melhor, 2 não, botar 10. 10, como estava, esse objeto vai ficar com 500 ainda, esse aqui vai ficar com 10. Só que vocês vão perceber um detalhe aqui. Na verdade, vocês não vão perceber. Eu achava que ia ficar um asterisco. Tá, mas tudo bem, não tem problema não. A questão é que vocês poderiam querer atualizar isso lá no Prefab. Aí vocês vêm aqui em Override e Apply All. Aí aqui ele pega o 10, né? E aqui ele também atualiza pro 10, tá? Normalmente ele ficava com isso aqui em negrito. Talvez eu que não esteja vendo, mas talvez na gravação dê pra ver, não sei. Vamos lá. Tudo bem? Então é assim que funciona o Prefab, tá? Eu não... Eu vou deixar esse aqui, mas eu acho que nem vai precisar, não. Pode ser, botar ele aqui, vai começar pelo menos aqui. Vou botar o eixo X aqui no centro. Pronto, é isso, certo? Aí, vamos lá. É assim que funciona o Prefab. Criação de Game Objects. A gente pode criar um Game Object vazio. E aí a gente pode criar um Game Object a partir de um Prefab. Tá? Então, criar vazio, clica com o botão direito, Create Game Object, criar a partir de um Prefab, foi aquilo que eu acabei de fazer. E a gente também pode tanto acoplar quanto criar, tá? Via editor, que foi como eu mostrei, e via script. Então a gente vai aprender a criar objetos em tempo de execução via script. Agora, que vai ser um instanciamento dos nossos projetos. E a gente também poderia acoplar componentes ao Game Object via script também, isso é possível, tá? Não é uma prática muito comum, porque a gente já pode fazer por prefab, mas é possível, né? Só dizendo aqui que dá para fazer isso. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou criar uma pasta lá em scripts, que vai ser projectiles, e ela vai se chamar, bem, primeiro script, ele vai ser o ship projectiles. No caso, desculpem qualquer ideia. Eu poderia, aqui em Player Ship, adicionar a funcionalidade de disparar projéteis, mas pensando até nos inimigos que poderiam disparar projéteis, esse tipo de coisa, e pensando em deixar componentes pouco acoplados ou com poucas funcionalidades, deixar mais modularizado, né, vamos dizer assim, eu preferi criar um novo componente. E esse componente chama Ship Projectiles, certo? A ideia desse componente, na verdade não é esse, mas tudo bem. Eu vou ter um Ship Projectiles, vou ter um Ship Shoot e um Projectile Shoot, não é Ship Shoot, tá? Pronto. Esse aqui, deixa eu renomear ele. Ops, fiz besteira. Só porque eu cometi um problema aqui, que na verdade é Projectile no singular. E eu vou ter que atualizar aqui também. Mas enfim. Esse Ship Projectile é um componente que vai adicionar um comportamento ao nosso projétil. E esse Ship Shooter vai ser um componente que vai gerenciar o disparo de uma nave. E a ideia é criar um componente separado e não deixar em player chip por questões de modularização. Já vou adicionar ele aqui, certo? Esse chip shooter. E é isso. Por que fazer isso? Porque eu posso reaproveitar alguns códigos e tirar para outros projetos. Eu posso só pegar a parte de tiro, posso pegar só a parte de movimentação, ou eu posso ter player chip, que é a movimentação do player, enemy chip, que é a movimentação da enemy. A enemy chip é controlada por um IA e os dois vão utilizar esse motor de disparo que é o chip shooter. Então assim, é mais por questões de praticidade. Vocês observam que tem esse símbolo aqui mais, é justamente que esse player chip ele é uma ligação com o prefab. Então, se vocês forem olhar o prefab, ele não vai ter isso, então a gente teria que atualizar ele em apply all, tá? Ou revert all para deixar para o default, que é o prefab. Tudo bem. O chip projectile, se não me engano, ele é bem tranquilo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Perfeito, exatamente. No caso, a gente vai adicionar um conjunto de propriedades relacionadas a esse disparo, tá? Aqui
foram coisas que a gente pensou, mas obviamente vocês podem fazer o que vocês acharem melhor. A gente colocou um valor de dano, que a gente não vai utilizar agora, mas já adicionou essa informação de dano. Vai ter a velocidade do projétil, vai ter a taxa de tiro e vai ter a duração. Essa duração é o seguinte, quando aquele projétil ele sai, ele é instanciado, eu quero que ele seja destruído. Na próxima aula a gente vai melhorar um pouco essa parte de instanciar e destruir objetos, mas a ideia aqui é que se ele não atingir ninguém, esse disparo, então bora lá para o para ver melhor. Tá aqui meu jogador, ele dá um tiro e o disparo vai indo. Ele não acerta ninguém. Então ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo indefinidamente. Então eu adiciono esse temporizador para que ele seja explodido com o passar do tempo. Assim a gente não vai ter nenhum problema com a memória do jogo com o passar do tempo. Tá, então no método start, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a seguinte linha de código. Vou colocar aqui game object destroy, game object, isso aqui, esse método ele vai destruir esse game object. No caso, é porque é o seguinte, se eu colocar this, eu estou me referindo a esse componente. Então eu posso colocar this.gameObject ou simplesmente gameObject. Então eu estou pegando o gameObject associado a esse componente. Que componente? Tipo projectile. Quem que é o gameObject associado ao chip projectile? O próprio project. Então ele vai ser deletado. Então a lógica é mais ou menos essa. Então o gameObject já é o próprio objeto lá que a gente está trabalhando. E eu vou colocar essa duração aqui. Se a gente não colocar isso aqui, se não me engano, ele vai ser destruído imediatamente. Se não me engano, ou tem um tempo default. Eu não me lembro exatamente da configuração. Mas o que importa é que se a gente oferecer esse tempo, ele já vai ser destruído, por exemplo, nesse caso em 2 segundos, tá? Aqui é em segundos. Então daqui a 2 segundos, eu instanciei o objeto, ele vai executar esse comando. Assim que eu executar esse comando, ele já vai, daqui a 2 segundos, já está programado para 2 segundos ele ser destruído. No caso, se a gente mexer nisso lá no prefab, etc., a gente pode alterar esse valor tranquilamente. Isso aqui a gente pode alterar lá no próprio editor, não precisa nem alterar em código, isso aqui é só o valor default, mas obviamente ele mexe nisso. Enfim, a gente precisa disso aqui, não precisa de mais nada. Assim, nesse caso. Outra coisa que a gente vai precisar também é que, sim, tá. É importante saber quem é um atirador. Não necessariamente é importante, depende das estratégias que a gente adotar. Mas eu quero saber quem é o atirador para saber se quem disparou o projeto foi o aliado ou o inimigo, porque se um inimigo atirar no próprio inimigo, a ideia é que a flecha meio que passe, a flecha não, o disparo passe por cima, por baixo, enfim, já que ele iria mirar no aliado dele, né, os inimigos. Mas, enfim, eu não lembro, mas eu acho que eu coloquei isso aqui para a gente usar posteriormente, tá? Daqui a pouco a gente vai descobrir isso. Beleza, só tá faltando uma coisa. Se eu instanciar esse objeto do jeito que está, ele não vai fazer nada. Então ele tem que fazer alguma coisa, que nesse caso é andar em uma certa direção. A gente poderia criar aqui um public vector 2 direction e atualizar essa direção, mas aqui eu vou colocar que esse projeto sempre vai para cima, tá? Ele sempre vai para cima. Se eu rotacionar o objeto, ele vai na direção certa de qualquer forma. Então, qualquer ideia. Eu pego transform, .translate, translate ele vai realizar uma translação do objeto. Observe que eu estou movendo o meu objeto com translate e por esse motivo eu não estou usando fixed update, estou usando o update normal, justamente porque o translate não tem nenhum cálculo físico envolvido. Então, esse transform.up é o vetor up, por exemplo, nesse caso aqui, o meu vetor up vai ser literalmente esse vetor aqui, 0,1, né? Só que se eu rotacionasse esse objeto aqui, o meu vetor up seria esse vetor aqui, rotacionado, tá? Então ele vai sempre nessa direção para cima. Então se o meu projeto está apontando para cima e eu quero que ele atire para o outro lado, eu aplico essa rotação aqui e ele vai dar certo, tudo bem? Nesse código, a gente poderia fazer manualmente, poderia fazer de várias formas, eu escolhi dessa forma. No caso, o transform up é a direção que ele vai ser disparado. Time.time é justamente aquela diferença de frame. Speed é a velocidade do projeto. E o Space World é para levar em consideração a orientação do mundo, né? A orientação global e não local.
Inclusive, talvez um código equivalente a esse seja vector3.up e ao invés de space.world, space.local. Acho que é equivalente, mas enfim, fica para vocês testarem depois. Tá, então isso aqui é um código de um projeto, então vamos fazer esse projeto agora. Eu estou cheio de arquivo aqui, cheio de coisa aberta. Tá, vamos lá. Eu vou pegar um script, não, um sprite de um projétil. Cadê? Sprites, projetos. Ah, talvez vocês tenham visto, mas eu só percebi agora. Eu coloquei os projéteis aqui nos sprites. Tá, deixa eu fazer isso aqui, mover isso aqui para cá. Pronto. Tá, eu vou colocar isso aqui. Vou aumentar um pouco a dimensão dele. Talvez isso aqui esteja bom. Eu vou adicionar um colisor. Um Sudoku Collider. Sim, talvez. Ah, tá. Temos alguns detalhes aqui, tá? Talvez eu não tenha feito. Posição aqui de tudo, 0, 0. Isso aqui, 0, 0 também. Não, isso aqui não precisa estar 0, 0 não. Só que aqui a ordem eu vou botar a ordem 10. No caso, é prioridade de layer. Aqui vai ficar 0 porque é background. Aqui eu vou botar um 100 porque é um intermediário. Isso aqui não vai nos dar nenhum problema. Nós temos o Circle Collider. E aqui nós vamos mexer um pouquinho no radius dele. Se vocês segurarem Alt, eu acho. É Alt. É um pouco mais de boa. Pronto. Está aqui o nosso colisor do Collider. Eu acho que eu estou trabalhando com triggers. Eu não me recordo. Eu vou deixar trigger. Tá? Qual que é a ideia de trigger? Tá? Isso aqui eu não tinha falado. Um trigger, ele é o seguinte. A gente vai ter dois colisores. Então, por exemplo, esse colisor aqui, se ele não tiver com trigger, quando ele atingir a nave vai ser só... Se a nave tiver um rigid body, ela pode ser movida por esse projeto. Se tiver com trigger, ele detecta a colisão, mas ele não tem um efeito físico envolvido. No nosso caso, a gente só quer detectar a colisão, então a gente coloca um trigger, tá? Essa aqui é a ideia do trigger. Não lembro se eu acho que eu não falei, então tá falado agora. Beleza. Então a gente já tem nosso projeto sem nenhum problema. Como a gente vai atualizar a posição do projeto na hora de distanciar, então tanto faz isso aqui. E o que a gente vai fazer agora vai ser o seguinte, a gente vai associar a ele o script que a gente desenvolveu, que é de projectiles, que é shipProjectile. Nós vamos ter essas propriedades aqui, vamos fazer alguns testes, então se eu der play aqui, ele vai mover para cima, certo? Mas ele vai mover bem lentamente. Eu quero um tiro um pouco mais rápido, então vamos colocar, por exemplo, aqui uma speed de 10. Tá, 10 parece bacana. Botar um 8 talvez, dano 2, taxa 0.5, ou seja, 2 por segundo. Eu acho que é isso. E duração eu vou colocar 2, eu acho que tá tranquilo. Ok. Vamos deixar assim por enquanto, a gente pode resolver isso depois. Eu vou colocar aqui, colocar um nome qualquer aqui. Tá? Vou adicionar esse projeto aqui. Pronto. Agora a gente quer adicionar a funcionalidade de atirar nesse projeto, né? Transform aqui. Tá, para a gente fazer isso, a gente vai primeiro ter que ter uma lista de projetos. Tá. Eu já vou implementar de cara com uma lista para a gente poder adicionar outros projetos eventualmente, tá?
Então, o que a gente vai precisar no início? A gente vai precisar de uma lista de projetos. Então, a gente vai ter uma lista de chip projectile, que é aquele que a gente acabou de definir. A gente vai ter que ter o tipo de projeto selecionado para poder alternar entre os projetos e a gente tem que saber se eu atirei ou não, né? Se foi disparado ou não. Tudo bem? Não precisa do void start, isso é tranquilo. Aí a gente vai fazer o seguinte. Quando eu pressionar a tecla espaço, eu vou disparar, certo? Existem algumas formas de fazer esse disparo. Então, por exemplo, se eu pressionar a tecla espaço, ele vai ficar instanciando objetos muito rapidamente. Eu posso implementar um contador, mas eu não vou fazer isso. Eu já vou ensinar vocês uma forma de implementar um contador mais segura, vamos dizer assim. Eu particularmente prefiro, usando enumerator. Qualquer ideia do enumerator, vamos lá. Então, a ideia é, se eu pressionar uma tecla, se eu pressionar alguma tecla, eu vou disparar. Certo? Essa tecla que eu escolhi foi espaço. Como é que eu vou disparar? Eu vou criar aqui um método chamado shoot e ele vai retornar um enumerator. E como é que esse método funciona? Ele vai ter um float t, que é a taxa de tiro, e essa taxa de tiro vai ser o quê? Eu vou estar aqui em project. Então, antes de implementar isso aqui, observe uma coisa. Aqui tem esse chip shooter, aqui eu tenho projectiles, uma lista, eu vou colocar uma lista de tamanho 1, eu vou lá nos meus prefabs, aqui, e arrasto aqui. Então pronto, aqui meu projectile 1. Então agora eu tenho uma lista com um objeto com projectile. Essa lista aqui. Então eu vou pegar no selected type é o que? É um inteiro que tem o valor 0. Então ele vai pegar o primeiro elemento dessa lista e ele vai acessar o componente rate, né, que é a taxa de tiro. Então esse é meu T que eu vou carregar aqui no início. Aí eu vou ver se eu atirei, eu não faço nada. Não fazer nada quando a gente está trabalhando com enumerator é will do return null, certo? Se eu não atirei, eu posso atirar. Então ele vai atirar, ele vai esperar uma quantidade de tempo t, que é esse will return new wait for seconds. Então qual que é a lógica? A lógica, eu atiro e eu impeço o meu algoritmo de atirar até um certo tempo ser alcançado. Que tempo é esse? Esse tempo é t, que é a taxa de tiro. Aí eu faço isso a partir do will return, faço tudo que eu tenho que fazer e depois eu seto o shooter para false. Então eu seto o shooter para true. Se eu ficar segurando o space, ele vai ficar invocando esse método sempre, mas ele não vai executar sempre. Só vai executar quando o shooter tiver false. Assim que ele for false, ele já bota true, faz o que tem que fazer, depois seta para false de novo para tirar novamente. Então é uma trava que a gente faz aqui. Dentro dessa trava, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse GameObject, de projectile, né? Chamando o método instantiate de GameObject. E a gente vai instanciar o que? A gente vai instanciar esse elemento aqui. No caso, a gente vai instanciar o selected type, o tipo selecionado desse projeto. Eu vou deixar então o projeto selected type, .GameObject. Por que .GameObject? Porque isso aqui é um componente, tá? Então eu tenho que pegar o GameObject associado àquele componente. A gente vai instanciar como GameObject. E em seguida a gente vai pegar a position dele e setar para a nossa posição, a rotação dele setar para a nossa rotação. Basicamente, só isso que a gente vai fazer. Então, com isso aqui, a gente já consegue disparar os projéteis. Não, ainda falta isso aqui. O que a gente vai fazer então? Aqui é só colocar esse código aqui de disparo. Start call routine, a gente coloca essa call routine de chute e de disparo e a gente já consegue fazer o disparo sem nenhum problema. Então, bora lá. Segurar espaço e tá atirando, certo? Só tem um probleminha aqui na minha opinião, que esse disparo está muito lento. Então vou colocar um 0.2 aqui. E você já vê que ele está bem mais rápido. Eu posso também aumentar a velocidade dele um pouco. Tá. É isso. Aí vocês podem configurar o que vocês acharem melhor. Isso aqui não tem problema nenhum. E aí eu vou criar agora um novo projeto. Então eu vou acoplar aqui, botar Projectile 2, vou colocar o nome aqui Projectile 2.
Vou colocar aqui, ele vai ter uma duração, beleza, aqui ele vai ter uma velocidade mais lenta, mais lenta. Eu quero isso aqui. Eu quero essa aparência aqui. Eu quero essa aparência verde. Ele vai ter mais dano por algum motivo, ele vai ser um pouco mais lento, ele vai ter uma velocidade 6, ele vai ter uma taxa um pouquinho mais lenta também, só que ele vai ser mais forte, vai ser um projétil mais forte. Por exemplo, aqui fica a critério de vocês configuram isso, fazem o que vocês acharem melhor nesse sentido. Tá, pode ser, eu acho que isso aqui talvez dê certo. Aqui eu coloco como um original pro Fab, então eles não têm link entre eles, tá? Vou deletar ele aqui. Aqui no Playship eu aumento a minha dimensão de projetos e vou colocar esses dois aqui. Só que eu não consigo chavear de um para o outro, tá? Ainda não consigo, eu vou implementar isso agora. Isso aqui é muito simples mesmo. Qual que é a lógica? A lógica é a seguinte. Se eu pressionar a tecla Q, eu botei Q, vocês colocam a tecla que vocês acharem melhor. É input, get key down, key code Q, né? O key down quer dizer que eu apertar uma vez só. Aí eu quero a tecla Q. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o selected type, que é o índice que eu estou acessando no meu projectiles, e vou somar mais um, sempre. Se eu apertar aqui, eu somo mais um. Só tem um problema. Se eu tenho 5 projectiles, eu estou no último, que é o índice 4, e eu somo mais um, eu vou para 5. 5 não é nenhuma posição naquele vetor de 5 posições, certo? Porque ele vai de 0 a 4. Então ele tem que voltar para 0. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Faz uma operação modular, e no caso o módulo de 5 5 dividido para 5 dá resto 0, né? Então com a operação modular a gente consegue fazer esse loop nessa estrutura. Tá? Isso aqui é um método simples em que a gente pode, sem nenhum problema, ficar alterando os projetos. Então, com isso aqui a gente consegue facilmente. Estou atirando aqui, aperto o Q, ele muda o projeto, aperto o Q, ele volta o tiro, muda o projeto, tá? Então, a ideia é essa. Bem, então a gente já conseguiu implementar tudo que queria. Na próxima aula a gente vai adicionar objetos no sistema de disparos. E é isso. Até mais.